Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, canal do Paulista BR. Estou aqui mais uma vez para estar trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal do Paulista BR. Lembrando que eu fiz esse livro na publicação da editora Public Soluções e para deixar aqui para vocês, por gostar muito de história épica, aí eu fiz a minha própria história do livro Procênios, o Herói de uma Nação. Estou aqui mais uma vez para postar mais um vídeo aqui no canal do Paulista BR. É bom estar sempre aqui interagindo com vocês, é bom estar perto de vocês, amantes de filmes, para todos aqueles que gostam de filmes, né? Amantes de filmes, de séries medievais, histórias épicas. Esse livro eu fiz baseado na história épica. Esse livro eu fiz baseado nesse tipo de história, nesse estilo de história. Estarei aqui agora fazendo comentários das partes do livro do Procênios. Procênios, o Herói de uma Nação. Estarei lendo trechos aqui do livro. Recapitulando novamente, lembrando que eu já fiz a leitura toda. Quem puder acompanhar aqui o canal do Paulista BR na história do livro do Procênios, o Herói de uma Nação, deixando o seu like, deixando o seu comentário e compartilhando também, se você puder compartilhar também para as pessoas que gostam de história épica. História épica, me dê uma força aí, me dê uma ajuda aí, tá bom, gente? Então estarei fazendo mais vídeos aqui para vocês no canal do YouTube, lembrando que a plataforma aqui ela é grátis, a gente praticamente não gasta nada para estar postando os vídeos aqui e serve como incentivo para vocês também, aquelas pessoas que gostam de algo, né, gostam de falar de algo, eles chamam de nicho, né, os mais experientes aí, os youtubers mais experientes chamam de nicho. Se você tem um nicho, se você tem alguma coisa que você gosta de falar, que você gosta de comentar, coloque o seu pensamento aqui dentro do YouTube. Com certeza você vai estar ajudando muita gente com as suas ideias, com os seus. Eu gosto de filmes medievais. Tipo assim, os títulos assim, Troia, né? O filme do Alexandre Grande, Gladiador. Sempre gostei desses tipo de filme, né? Desse tipo de nicho de filme. Então eu cheguei até a fazer um livro aqui da minha imaginação. Fiz esse livro aqui, publiquei ele em 2010. Aqui, ó. Copyright 2010. Comecei a escrever em 2008, 2009. Até fazer a publicação, até entrar em contato com as editoras, consegui pela editora Public, para poder estar fazendo a publicação desse livro do Procênios, o Herói de uma Nação. E aqui nessa primeira parte do livro, lembrando aqui que no sumário, né? Sumário, capítulo 1, a morte de um grande rei. Capítulo 1, a morte de um grande rei. Esta história que eu te conto é uma história, o início é assim. Esta história que eu te conto é a história que eu ouvi de meu pai, que eu ouvi de seu avô, e que outras pessoas contaram para eles mais ou menos assim. Lissário, um grande e guerreiro, tinha 2 filhos. Capítulo 1, a morte de um grande rei. Esta história, aí o início da minha história, né, do livro do Procênios, Herói de uma Nação. O início dessa história é capítulo 1, a morte de um grande rei. Esta história que eu te conto é a história que eu ouvi de meu pai, que ouviu de seu avô e que outras pessoas contaram para eles mais ou menos assim. Lissário, um grande rei e guerreiro, tinha 2 filhos. O primeiro se chamava Glaucor, príncipe Glaucor, e o outro, mais novo, se chamava Prócegos. Então, no início dessa história, eu dei essa ênfase assim para no começo da história, para falar. Eu achei de maneira, né, em 2008, achei de maneira começar dessa forma assim, contando como se fosse uma narrativa, né, como se fosse uma narrativa que
que alguém, no caso, estaria narrando, fazendo a narrativa dessa história aí. Essa história aí é como se alguém estivesse contando essa história que eu te conto, a história que eu ouvi de meu avô, de meu pai. É como se fosse a narrativa, né? É como se essa história que eu te conto é a história que eu ouvi de meu pai, que eu ouvi do seu avô. Então é como se fosse assim de gerações para gerações, né? Vamos supor, essa história que eu estou contando para vocês, aqui como eu coloquei no livro, é como eu tivesse ouvido de meu pai e que meu pai tinha ouvido do pai dele, né? Do meu avô, no caso, seria o meu avô, seria do meu avô, e que o meu avô também tinha ouvido de outras pessoas, que outras pessoas contaram para o meu avô. Meu avô ouviu a história de outras pessoas, dos antepassados deles. O meu avô contou para meu pai e o meu pai contou para mim. E agora eu estou contando essa história para todos vocês, como se fosse narrativa. Então, essa primeira parte, estarei fazendo comentários, estarei falando aqui da parte do livro, do Processo Oral de Oração. E é bom, sempre bom estar aqui pertinho de vocês aqui no YouTube, né? É um, é um aplicativo, é um aplicativo que deixa a gente mais perto do outro. Às vezes não dá para a gente conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas aqui a gente se expressa, a gente fala as coisas que a gente sente, né? E a gente fala aquilo que a gente gosta. Eu gosto de falar de histórias épicas, eu gosto de falar de histórias medievais e venho deixando para vocês aqui com muito carinho essa história do livro do Procênios Aurélio Nação. Tá bom? Brevemente estarei fazendo mais um vídeo, estarei pertinho de vocês aí, na casa de vocês, no lar de vocês, no celular de vocês, na televisão e por que não, né? Que tem muita gente que assiste os vídeos no YouTube pela TV. Então muita gente assiste pela TV. Estarei então pedindo licença para vocês para estar com todo carinho, com todo amor contando essa história do livro do Procênios Oral de uma Nação na sua TV, no seu celular, no seu smartphone, bem pertinho de você. Valeu, gente, eu vou ficando por aqui. Dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe quem gosta de histórias épicas, ou se você conhecer quem gosta de uma história épica, compartilhe aí fazendo favor, tá bom, gente? Para que esse vídeo e para que esse canal chegue a mais pessoas aqui na plataforma YouTube. Valeu, gente. Tchau, tchau.